Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. Eu recebo hoje o cientista político Carlos Mello, do INSPER, e o professor da Direito GV, José Garcês Girardi. Nós vamos discutir hoje uma ação que está em debate neste momento no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB quer tornar inconstitucional a doação eleitoral feita por empresas. As empresas em período eleitoral podem fazer doações que representem até 2% do faturamento bruto do ano anterior à disputa eleitoral. Podem fazer doações para partidos políticos, para comitês de campanha ou diretamente para os candidatos nas eleições. A OAB considera esse dispositivo inconstitucional e acredita que ele não só viola uma série de preceitos, mas desequilibra a disputa entre os candidatos, favorecendo o poder econômico em detrimento dos ideais políticos e das propostas que cada candidato pode apresentar. Essa discussão entrou na pauta do Supremo hoje. Neste momento, o ministro que é relator do processo, Luiz Fux, está proferindo o seu voto e a expectativa é de que o Supremo não conclua ainda hoje essa discussão, mas já há muita polêmica sobre o assunto. Uma série de políticos dos mais variados partidos questiona a iniciativa do Supremo de entrar nesse assunto. Para esses políticos, deveria ser o próprio Congresso o responsável pela discussão se as empresas podem ou não podem fazer doações para campanhas eleitorais. Bom, Carlos Mello, José Garcês Girardi, muito obrigado pela presença aqui na TV Estadão. Vamos falar sobre o mérito propriamente dito, a discussão se é adequado ou não para a democracia brasileira que empresas possam fazer doações. Hoje, praticamente mais de 95% das doações feitas aos partidos políticos e às candidaturas são feitas por pessoas jurídicas. Vocês acham que é adequado termos essa situação? As regras que existem hoje são adequadas para a nossa democracia? Ou melhor seria termos, por exemplo, como acontece na França, só pessoas físicas, só os cidadãos fazerem doações para os partidos e para os candidatos? Eu acho que a discussão é claro que ela é adequada, né? Precisamos saber qual é o modelo modelo ideal ou mais próximo do ideal de financiamento de campanhas, né? Empresas que têm relação com o Estado, que de alguma forma depois podem ser beneficiadas, né, direto ou indiretamente pelas suas doações, é sempre uma coisa muito estranha, muito esquisita. Talvez fosse mais adequado para o nosso sistema que as doações fossem feitas por pessoas físicas e não jurídicas. Agora, o que eu acho que é inadequado é que essa discussão seja discutida nos tribunais e não pelo próprio sistema político, que não seja discutida no Congresso Nacional, né? É claro que o Congresso Nacional, os deputados todos, os senadores todos, têm suspeição, né? Porque são partes interessadas nisso. Eu compreendo isso. Agora, esse é um grande problema do nosso sistema político como um todo, não só do financiamento de campanha. A questão é, o sistema ele tem uma série de problemas, uma série de defeitos, ele funciona mal por uma série de motivos. Uma série de motivos. E quem tem que discutir o aperfeiçoamento institucional não discute, porque é favorecido por ele, não é? Por outro lado, eu não acho que seja saudável as questões da democracia serem discutidas nos tribunais. Quer dizer, o tribunal, de repente, virá o local onde nós vamos legislar. O tribunal não é feito para isso. Isso é uma distorção do modelo da separação dos três poderes, né, Garcês? Quer dizer, o judiciário tem a sua função nesse sistema tripartite de poderes e o legislativo tem outra função. Estão misturando aí as bolas, pelo jeito. Acho que sim, embora no funcionamento real da democracia essas funções não sejam tão separadas, né? E nem necessariamente obrigatório que sejam assim. Isso é mais ou menos natural. O executivo legisla, né? Então, nós temos várias misturas aqui. Acho que o Carlos pontua bem, é um tema importante. Esse tema é absolutamente importante porque trata da lisura da vida política no país, então ele é importante. Agora, dado que o tema é importante, precisamos saber se esse é o meio mais adequado, ou seja, porque se declarar inconstitucional muitas coisas não são desejáveis e nem por isso são inconstitucionais, né? Então, se esse é o meio. Segundo, já foi pontuado, se o judiciário nesse momento, se é melhor para o país que isso seja discutido no judiciário, que pode perfeitamente se manifestar e tem se manifestado sobre questões importantes. Depois, se isso vier a ocorrer, de que modo vai se implementar? Porque não é banal também.
você proíbe o financiamento pelas uma própria empresas. discussão se é o momento adequado para fazer isso Como às é que vai vésperas de uma fazer eleição exatamente, presidencial. né? Isso é complicado. E uma terceira questão é se isso é eficiente. Né? Quer dizer, se essa proibição vai sanar o problema que busca sanar. Então, acho que o meio, né, pelo qual é feito, o modo pelo qual é feito e a eficiência são questões que a gente tem que olhar em conjunto. E uma questão que eu acho também importante pontuar é entender melhor por que as campanhas políticas estão assumindo esse custo astronômico. Né? Eu tenho a impressão que, em grande parte, isso tem a ver com o fato que nós estamos vendendo mais produtos do que discutindo ideias. Então, a propaganda eleitoral se torna uma maneira de vender um belo produto com jingles, com músicas, com imagens mirabolantes de meios de transporte, etc. e tal, e muito pobres no debate de ideias. Isso eleva muitos custos. E, no entanto, paradoxalmente, quando vai haver debate, muitas vezes o candidato que está à frente nas pesquisas não vai ao debate. Acho que aqui nós temos uma outra questão para pensar e que nós podemos melhorar. Porque um jeito é você reduzir o influxo de recursos, e é muito importante controlar. Outro jeito é saber como se gasta esse recurso, para que nós queremos esse recurso. Se a gente tiver campanhas mais modestas, mais centradas no debate de ideias, mais do que em grandes parafernálias midiáticas, talvez a gente reduza a influência relativa do poder econômico, o que não diminui nem um pouquinho a importância da discussão que está ocorrendo hoje. Agora, para começar, para fazer essa inversão de valores sem trocadilho, em que as ideias se sobreponham ao marketing político, não é uma coisa também que vai acontecer do dia para a noite, nem vai ser através de uma decisão judicial. Isso tem a ver com toda uma mudança da cultura política, tanto dos partidos quanto dos eleitores. A gente tem alguma perspectiva disso acontecer, Carlos Melo? Então, eu quero entrar aqui numa questão polêmica, que eu reconheço que é polêmica. Logo depois das manifestações de junho, a presidente Dilma, a meu ver, de uma forma atabalhoada, propôs a tese da Constituinte exclusiva para a reforma política. Eu acho atabalhoada a forma como foi colocada, né? Sem articulação, sem uma preparação prévia, sem um acordo mais amplo com outras forças políticas, tal. Então aquela ideia nasceu e morreu. Eu conversei com... E nem era uma ideia original, porque já vinha sido ventilada. O presidente Fernando Henrique lá atrás havia levantado essa ideia. Depois o então presidente Lula também levantou a ideia. No fim das contas, são pelo menos os três últimos presidentes em algum momento levantaram essa ideia. Vários juristas surgiram naquele momento com uma tese que eu respeito, que é... Isso não pode ocorrer quando você convoca uma constituinte, você convoca a nação e você não tem como limitar a nação a discutir alguma coisa. Eu concordo com a questão do ponto de vista jurídico, mas a questão não é jurídica, ela é política. Né? Até porque eu acho que a nação que pode tudo, ela pode inclusive limitar o escopo da sua discussão. Ela pode dizer o seguinte, olha, em convocado nós vamos discutir só a questão... É uma discussão quase filosófica, né, Garcês? Se eu tudo posso, eu posso inclusive abrir mão de algumas coisas. A nossa questão é como que nós podemos avançar para essas questões que o Garcês colocou muito bem aqui, quer dizer, de melhorar o nível, a qualidade do debate, entendeu? Para que tanto dinheiro, meu Deus, se perguntaria assim, né? Para fazer essas campanhas como se fazem, né? Quer dizer, a hora que você olha aquelas rostos se repetindo das campanhas a deputados, a vereadores, para que serve isso? Não é? A minha impressão é que serve para muito pouco, né? E aquilo é muito caro, e tudo que se faz é muito caro. Então nós temos que discutir qual é a melhor forma de você representar o cidadão. Não é? O sistema está viciado. As pessoas que vão decidir por isto são pessoas que estão jogando um determinado jogo e que sabem vencer dentro das regras deste jogo. Você precisava mudar a lógica. A lógica você mudaria por uma externalidade qualquer, por exemplo, uma constituinte que tivesse só esse papel e não pudesse candidatar depois. Só que essa tese nasceu morta pela inabilidade da condução dela em junho. Mas eu acho que em algum momento a gente vai precisar rever esses pontos. Pois é, Garcês, foi esse próprio impasse que levou discussões, uma série de discussões que acabam tendo impacto, que seriam analisadas dentro de um projeto de reforma política, que acabaram indo para o judiciário, e aí para puxar para a sua área de especialidade. O quanto o judiciário tem entrado em discussões que são essencialmente políticas, os prós e os contras disso? Então, eu acho que, em princípio, a gente deseja que o parlamento consiga dar conta dessas questões. E leva tempo, porque nós também temos que ter nos habituar, eu acho que o tempo da democracia é um tempo complexo.
O tempo da democracia tem que ser o tempo da divergência, tem que ser o tempo da composição, né? O que é o problema, como o Carlos muito bem colocou, é quais são os interesses que estão sendo negociados. São interesses realmente do país e divergentes, porque não tem só um único interesse, né? Republicanos. Ou se são interesses apenas de poder. São interesses políticos no sentido amplo, são interesses de manutenção de poder. Esses interesses de poder que aí entramos diretamente no escopo dessa ação que está em discussão no Supremo. Um dos argumentos da OAB é justamente esse, que o poder econômico acaba permitindo aí a cooptação do poder político através dos recursos de campanha. Seria assim que a gente daria margem a esquemas que a gente tanto vê no noticiário. Essa é uma dimensão. Essa é uma delas. É uma dimensão, mas eu não acho que os nossos níveis de corrupção sejam explicáveis apenas por isso e que sejam solucionáveis apenas por isso, né? E acho que a gente tem que, voltando um pouquinho para a questão do judiciário e do parlamento, nós temos grandes problemas com o nosso sistema político, o funcionamento das instituições, elas estão emperradas, etc. Mas é muito importante não fazer uma cisão entre as instituições brasileiras e o povo brasileiro, e o eleitor, não é? Quer dizer, nós estamos o único jeito da democracia funcionar é com participação efetiva de todo mundo o tempo todo, né? A cobrança do deputado, a observação do que as pessoas estão fazendo. Se nós temos uma situação em que a ação política no Congresso afeta pouco ou quase nada a possibilidade de reeleição do candidato, até porque aí sim voltamos, porque vem envolvido aí numa campanha de mídia muito bem feita, aí sim nós facilitamos que haja esse descompasso entre aquilo que as instituições buscam e aquilo que a população quer fazer acontecer. Nesse sentido que muitas vezes o judiciário ajuda a colocar essa bola no meio do campo, né? Mas eu acho que o jeito de fazer com que o judiciário tenha um protagonismo menos evidente nessas questões é que o parlamento seja mais ágil e mais focado. Acaba sendo uma disputa de espaços, né? Na sua missão. Aquela analogia do futebol, quem se desloca tem preferência. Parece que a inércia do Congresso, a inércia do Legislativo é que tem feito o Judiciário avançar. Essa é uma questão importante. De certa forma... Isso não só em temas políticos, mas também em temas sociais, por exemplo, as discussões que a gente viu sobre união homoafetiva, a questão de aborto de anencéfalos, acabou sendo todas essas questões. O Congresso, ele, de certa forma, ele abre mão das suas prerrogativas, né? Discutir, por exemplo, a questão de união homoafetiva, a questão do aborto, discutir as questões da legislação eleitoral, isso tudo é prerrogativa do Congresso Nacional. Agora, a nossa questão o Congresso Nacional faz? Não faz, não é? Porque a maioria dos deputados talvez ache que seja absolutamente complicado, arriscado discutir, por exemplo, a questão homoafetiva, não é? O deputado, ele não se sente nem à vontade para votar a favor, nem para votar contra. O melhor para ele é não votar, porque aí ele consegue a mágica de se dar bem dos dois lados. Então, isso acaba... Não se compromete nem com um lado nem com o outro. Olha, esse deputado, esse parlamentar, ele não está cumprindo com o seu papel. Essa é a questão, né? Então, eu entendo que a OAB, como uma entidade da sociedade civil, ela faz o seu papel, ela tem que criar um mal-estar mesmo. Ela tem que ir lá e falar o seguinte, olha, isso daqui não é legal, isso aqui não é bom, vamos arguir a constitucionalidade disso, né? Isso chega até o tribunal, que tem que se posicionar. Porque o Congresso não fez. Agora, está errado, né? Nós vamos fazer esses remendos todos e não vamos partir para a questão fundamental, que eu acho que o Garcês coloca bem, que é a efetividade dos papéis de cada poder. É claro que há uma mistura, há um borrão. Você disse bem, o Executivo legisla, tudo bem, mas esse borrão... Ele se torna uma coisa muito complicada quando há, na verdade, uma renúncia às suas prerrogativas, a fazer aquilo que deveria ser feito. E o Congresso Nacional tem feito isso. E pegando um pouco do que você falou, me veio à cabeça agora, até para colocar o Garcês também na discussão, o Legislativo, por sua vez, me parece muito mais disposto a gastar sua energia, por exemplo, na discussão do orçamento impositivo, que é aquela regra para que as emendas que os parlamentares proponham sejam efetivamente executadas pelo Executivo. No fim das contas, é o Legislativo querendo ser Executivo, é o Legislativo querendo determinar onde o dinheiro do Tesouro vai ser gasto. Mas por que esse interesse? Esse interesse me parece... Também voltado para questões eleitorais. Por isso que, então, acho que a crise que nós temos atualmente,
É uma crise em que nós temos projetos de poder, não temos projetos de país. Porque nós estamos sem projeto de país. As pessoas... E vou dizer uma coisa, isso, quer dizer, o enfraquecimento dos partidos, em grande parte, vem porque nós não temos uma substância clara de propostas alternativas. Parece que a proposta é meramente perfumaria aqui e ali, um acerto. Então, é nesse sentido que nós não podemos ter uma política sadia se nós não temos uma sociedade envolvida e com novas ideias. Então, nós vemos que o Congresso consegue fazer muitas coisas. A pergunta não é se o Congresso consegue fazer ou não consegue fazer. Né? É que coisas o Congresso consegue fazer. Que coisa ele quer fazer. Exatamente. O governo consegue aprovar muita coisa. E como é que aprova e quais são as coisas em que o governo realmente joga todo o seu peso e de que maneira aprova? Então, por isso que eu acho que é importantíssima essa discussão, mas ela tem que ser colocada no quadro maior, que o Carlos tem apontado aqui, me parece, com muita precisão, dos modos de representação política no Brasil hoje. Agora, sem ideias, sem convicções, não se faz política. Nós estamos precisando um pouco de pessoas que percam eleições por causa das suas ideias e que não ganhem eleições sacrificando as próprias ideias. Mas, por exemplo, houve uma mudança na legislação há alguns anos que os tais dos parlamentares de opinião, né, aqueles que não tinham curral, né, que apareciam como? Eles precisavam, sei lá, do maldito do outdoor que dissesse o seguinte: esse fulano aqui, ó, que tem opinião, que aparece, que escreve, que fala, que pensa, ele é candidato. Se puniu isso, não se permitiu. Figuras como o ex-deputado Delfim Neto, por exemplo, não se elegeu. Não é? Figuras, deputados que tinham esse perfil, perderam em compensação, espaço. Todo mundo que está na mídia o tempo todo tem uma chance enorme de ser eleito. Pois é. Do Tiririca, a filho de radialista, essas coisas todas. Ocupando espaço na mídia, mas não um espaço de qualidade. Essa é uma questão. Outra questão. Esta questão das emendas, do orçamento impositivo ou não, talvez do ponto de vista eleitoral tenha muito mais importância para os parlamentares do que a questão de quem banca ou não. Então, isso me leva a pensar de qual que seria, na verdade, a nossa grande reforma política. Talvez fosse diminuir o número de cargos à disposição do Executivo para que ele faça as suas composições e também restringir cada vez mais o uso dessas emendas. Quer dizer, o parlamentar ele tem que parlamentar, ele tem que legislar e não ficar como co-executivo. Como despachante ali do intermediário. Você teria que mudar isso. Agora, voltamos a discutir aqui. Quem é que faz isso? O sistema está travado, porque quem deve decidir isso é o Senado da República, é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional. Não é? Não pode ser o Judiciário. Né? Aliás, o Judiciário, em vários momentos, quando interferiu, às vezes interferiu bem, definindo a fidelidade partidária, mas também interferiu mal, acabando com cláusula de barreira e tudo mais. Que também, e tomando até decisões contraditórias. Estava lembrando um pouco, antes de começar aqui o programa com o Garcês, por exemplo, a questão da portabilidade do tempo de TV do deputado que migra para um outro partido, para um novo partido. Quer dizer, isso acaba sendo um estímulo à infidelidade partidária que o próprio Judiciário havia considerado legítima. Né? Então, eu acho que viabilizou um partido em virtude disso. Mais de um. Há cerca de quanto tempo? 2 anos atrás? E agora essa discussão volta de uma outra forma. Quer dizer... O Judiciário não está, vamos dizer, isolado da lógica que toca os outros poderes. Quer dizer, nós estamos falando da lógica da política brasileira aqui. E o Judiciário tem chamado e tem feito coisas muito positivas e também, claro, cometido equívocos, um pouco por causa dessa espécie dessa tensão que nós temos, né, em que as instituições não parecem ser capazes de canalizar e fazer avançar propostas realmente de política pública com sentido maiúsculo. Acho que, nesse sentido, sobretudo os maiores partidos, que têm maior peso na formação da opinião pública, têm uma responsabilidade muito séria, né? Porque o debate entre eles tem muitas vezes sido feito mais com o interesse eleitoral do que realmente pelo mérito de propostas específicas. E isso vai empobrecendo a média. Um pouco nós estamos vendo, isso está acontecendo em vários lugares. Nós podemos ver os Estados Unidos atualmente, em que é quase impossível você discutir uma ideia, né, boa ou má, porque você não pensa na ideia em si, mas você pensa no impacto eleitoral que essa coisa... A discussão do orçamento americano, o travamento do país ali, foi muito mais em função... Muito mais a lógica eleitoral. Então, esse é um fenômeno de crise institucional mais amplo. É o poder mesmo, né? Quer dizer, ali nos Estados Unidos está discutindo uma coisa
mais central, que é o poder, não é só a eleição desse deputado ou daquele. No nosso caso é pior, porque é a eleição desse ou daquele deputado. É mais provinciana, mais provinciano. E tem um detalhe, os partidos não discutem isso. Você está colocando isso, está correto, não discutem. Né? Os partidos, na verdade, tinham que ter a tese e os deputados deveriam ser portadores dessa tese no Congresso Nacional e debaterem essa tese. Na verdade, o que acontece com as máquinas partidárias? Elas são tomadas de assalto pelos interesses parlamentares. Quer dizer, os partidos agora se resumem ao quê? Ao interesse das suas bancadas. As bancadas não são mais representantes dos partidos, que são representantes de grandes contingentes populacionais, da cidadania. Não. As bancadas têm os seus interesses, os partidos acabam representando os interesses das bancadas. Quer dizer, é um apequenamento enorme. Então, mas isso ajuda a entender um pouco por que nós temos esse movimento de ir ao judiciário. Porque uma vez que o canal natural de encaminhamento de demandas sociais seria o parlamento, né? Ele parece entupido nesse momento, parece tomado por interesses menores, você tem que, de alguma maneira, fazer com que essas demandas cheguem ao centro de decisão. Uma das maneiras é o judiciário. De certa maneira, a manifestação das ruas e a ida ao judiciário tem uma fonte comum, né? Que é o estrangulamento das instituições regulares como canais efetivos de implementação ou de transmissão de demandas populares. Então, nós estamos com esse infarte, vamos dizer, do sistema. Então, você pode ter uma ida para o judiciário direto para que isso possa entrar no centro dos debates, aí o legislativo vai se mexer para responder ao que o judiciário decidir, e, por outro lado, nós vamos para a rua, em que também nós não temos, e tanto que o grito que tanto foi comentado e realmente muito perigoso de sem partido. Mas acho que nós temos aqui esse estrangulamento que tem a ver, infelizmente, com a forma como se consegue o poder no Brasil e a forma como se mantém o poder no Brasil. E isto está fazendo um esclerosamento das instituições democráticas que preocupa. Agora, as instituições democráticas são as instituições que a sociedade do país é capaz de construir e manter. Nós não podemos ter. O caminho é justamente por elas para se. Nós não podemos ficar falando mal do executivo, do legislativo e do judiciário de uma maneira passiva, como se esse não fosse problema, não. De novo, como eu falo, como você reclama da empresa de internet, como você reclama de um provedor. Eles não são provedores, eles são construídos pelo povo brasileiro. E se é verdade que o debate está muito pobre lá, talvez no nosso cotidiano nós vejamos também um debate menos rico que poderia ser. Eu concordo com você, Garcês. Eu acho que na verdade, no final das contas, a responsabilidade é da sociedade, da escolha que o indivíduo faz no dia que ele vai votar, não é? Porque é claro que acaba resultando nisso. Mas, novamente, aí o ciclo vicioso está colocado. Quer dizer, os indivíduos, eles cada vez menos se interessam pela política, porque a política é isso que está aí, não é? E a política é isso que está aí, porque cada vez porque os indivíduos se interessam menos. Quer dizer, esse ciclo ele é tão viciado que é difícil mesmo você romper com isso. Então, eu que normalmente sou um crítico da OAB, quando ela se coloca do ponto de vista dos seus interesses corporativos e tudo mais, nesse sentido eu acho interessante que tenha colocado o mal-estar. Né? A própria OAB reconhece isso, que nesse ponto, que talvez esse tipo de medida provoque, rompa com a inércia do Congresso ao não discutir a reforma política. É necessário que a ABI, é necessário que associações de classe, a tal da sociedade civil, como nós falávamos há algum tempo atrás, que ela se colocasse, que esse mal-estar ficasse mais exposto, porque as coisas não estão funcionando bem. Né? Alguns colegas meus dizem, não, o sistema político brasileiro funciona, tá bem, ele elege, ele faz eleição, ele aprova, ele desaprova, etc. Tal, mas funciona bem para quem? Não é? Então é necessário a gente buscar aperfeiçoamentos institucionais, nós não temos conseguido nesses últimos anos. E eu acho que isso tem a ver em grande parte com o lado, essa bonança econômica, né, que é importantíssima e tem que ser celebrada e festejada, etc. e tal, mas muitas vezes foi confundida como se, olha, seus problemas acabaram, não é isso? Nós agora vamos se você está consumindo, você é um cidadão. Se você é capaz de consumir, você então é um cidadão, como se a cidadania fosse isso. E acho que nós tivemos um empobrecimento forte da compreensão de que política é escolhas, quer dizer, que existem caminhos diferentes a fazer. Né? E nesse sentido, talvez um cenário econômico que parece que está se tornando
menos róseo aí, que se aproxima, vai deixar claro novamente, olha, nós temos escolhas a fazer. E essas escolhas estão baseadas em valores. Não é porque você tem o celular, não é porque a TV acaba e nós resolvemos, né? Olha que coisa terrível. Quer dizer, primeiro, o que você disse, que eu acho que está correto, é o bom momento é péssimo conselheiro. Porque no bom momento, você viu... Está tudo certo. Está tudo certo, você poderia aproveitar o bom momento, mas para que você vai fazer no bom momento? Você vai mexer num problema se está tudo tranquilo. Agora, né? Que é natural, que é do ser humano. Sim, do ser humano. A gente faz isso num time de futebol que está ganhando a partida, num relacionamento amoroso que está tranquilo. Tudo bem, nós fazemos isso. Por outro lado, isso leva à situação que a gente vai fazer reformas, vai fazer mudanças em situações muito mais dramáticas a um custo muito maior. Claro, porque o mau momento não é que seria bom conselheiro também. Sim, não, ele não é conselheiro algum, ele simplesmente coloca um imperativo. Isso, porque aí você fala que você não tem escolha, você não tem escolha porque há necessidade. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Agora, isto leva a uma reflexão que eu tenho acalentado há um bom tempo, que é o seguinte: bom, quem faz isso? Se a gente está nesse ciclo vicioso, quem é que rompe com isso? São lideranças políticas. E a nossa grande questão é que nós não temos mais lideranças políticas nesse país há um bom tempo. Quer dizer, alguém capaz de perceber que as coisas não funcionam bem, erguer uma bandeira com eficácia, não é? E transformar essa bandeira em ação. Mas eu acho que eu estou de pleno acordo, acho que nós estamos sem lideranças. Meu sentimento é que talvez essa liderança vai tomar formas diferentes daqui para frente. Acho que tem algumas mídias estão ocupando o espaço de liderança política, por exemplo, toda a questão dos protestos de rua, em grande parte você não identifica uma liderança política, mas é aquele espaço de troca, é uma liderança política. Acho que nesse sentido a participação institucional tem que estar muito mais forte. Nós estamos com sindicatos fraquíssimos, né? Associações de classe fraquíssimas, né? Boa parte do poder que a igreja tinha no tempo da redemocratização está esvaziado. Então, nós temos, na verdade, acho que um momento em que as instituições políticas estão em crise, mas não é que as outras instituições estão muito mobilizadas também. Isso significa um novo momento, quer dizer, de se discutir as representações políticas? Há um momento me parece, que o Garcês está colocando, que é uma fragmentação muito maior do que a gente já tinha algumas décadas atrás, 20, 30 anos atrás. Me parece que é uma crise de paradigma, né? E não é só no Brasil. Isso no mundo. Né? Pela essa própria fragmentação dos meios da organização. Primeiro você tem novos meios de comunicação e de expressão e tudo mais, tal, que vai desviar o indivíduo daqueles canais tradicionais de manifestação, de expressão. Tal. O partido político já não é mais o único meio. Você pode se expressar de qualquer outra forma. E esse é um problema. Mas o grande problema é que nós, aí a sociedade, não são só os políticos, não, nós ainda não conseguimos fazer um diagnóstico bem feito de que mundo novo é esse, não é? E qual seria a melhor forma para representar isso. E eu quero dizer, voltando ao nosso raciocínio anterior, que na jovem democracia do Brasil, os momentos de crise não resultaram em coisa melhor, não. Os momentos de crise devem Jânio Quadros, em 1961, e devem Fernando Collor de Mello, em 89. Então, quer dizer, esses vazios de representação, de legitimidade, eles não levam necessariamente 89, por exemplo, Melo. Aí precisa piorar muito mais para voltar a melhorar. Aí, agora uma pergunta bem direta. 89 era uma crise de vazio ou era um excesso de fragmentação? Porque foi a eleição que mais tivemos candidatos aí a presidente, e não havia não se conseguia consolidar um grupo coeso de liderança política, tanto que aí daí surgiu. Se você me permite aqui, Garcês, eu tenho um grande problema de falar nisso, porque eu tenho um livro a respeito do caso Collor, né? O que você tem em 89, você tem a CPI da corrupção, você tem o governo... Primeiro você tem a frustração com a morte do Tancredo. Sim. Não é? Que 84 prometeu tanta coisa, a campanha das diretas, aí você teve eleição indireta, você teve o presidente morto e você teve o líder da arena sendo eleito presidente da República. Aquilo que a democracia prometia, a democracia não cumpriu. Né? Você teve vários focos de poder ali, a Constituinte, o PMDB, o Sarney, todos ali... Dentro do próprio PMDB, racha que levou à criação do PSDB. PMDB, o PSDB. Você tem conflitos muito sérios. E você tem a CPI da corrupção.
né? A ideia de corrupção no governo Sarney, a inflação e tudo mais, levou à completa deslegitimidade do presidente da República e à fragmentação das forças políticas todas. O presidente da República não conseguiu ter um candidato que ele pudesse expressar que fosse o candidato da sua preferência. Não tinha. Não era o Luiz Guimarães, não era Aureliano Chaves, não era Fernando Collor. O presidente não tinha um candidato. Né? Então você foi para uma crise muito grande, uma fragmentação muito grande. Acresce a isso também a queda do Muro de Berlim em 89. Né? As ideologias que talvez compusessem grandes blocos ali de pensamento, elas também vão para o ralo naquele momento, ruem juntos. E o resultado disso foi o Fernando Collor, né? que consegue encaixar um discurso reformista, um discurso até bastante progressista para aquele momento, tem muita fortuna no ponto de vista, no sentido maquiavélico, mas não tem virtude alguma, não tem capacidade de dar conta desse processo. Fernando, que foi eleito inclusive com uma campanha de mídia de televisão que para puxar inovadora e que o transformou num produto muito vendável, etc. Também, claro, nós depois tivemos a Constituinte antes, né, a Constituição de 88 e tudo mais. E eu acho que teve uma coisa importante, que é você naquele momento, tantas foram as falências dos planos econômicos, que o Brasil percebe que não vai haver mágica e que a construção de uma possibilidade de solução é uma construção coletiva e que leva tempo. Acho que isso muitas vezes passa batido. Não é? Se nós estamos vivendo um bom momento econômico hoje, ou se tivemos a oportunidade de um bom momento econômico, foi porque tivemos democracia antes. Quer dizer, democracia é bom para a economia em todos os sentidos. E esse atual momento econômico, goste ou não dele, com prós e contras, é uma construção de mais de 20 anos. Não democracia formal, mas democracia substantiva. E acho que isso foi muito importante, que era o momento justamente que nós tínhamos um debate ideológico muito mais claro entre PT, PSDB e outros partidos. Agora, só para voltar a algo muito importante que o Carlos fala, essa mudança de paradigma que acontece em toda parte, eu acho que a mudança de paradigma, ou pelo menos um dos elementos que ela se reveste, é que o coletivo parece que perde a sua importância. Parece que a participação no coletivo é sempre voluntária. O Turenne fala uma coisa que eu acho muito interessante, que uma sociedade de indivíduos mata uma sociedade de cidadãos. Você pensa, quando você se vê como cidadão, você se vê imediatamente conectado a uma rede de direitos e de deveres. E nós estamos perdendo a noção de cidadão, achando que nós somos apenas indivíduos, ou seja, eu participo do coletivo quando eu quero, eu saio do coletivo quando eu não quero, eu participo quando me é útil, eu não tenho uma responsabilidade para com o coletivo, se não me trouxer nada de volta. Essa quebra do paradigma, como é que nós passamos de um modelo político, inclusive institucional, desejo institucional, que tinha por base a cidadania, e a cidadania é a responsabilidade pelo outro também, pelo coletivo, por uma sociedade... É a sua inserção dentro do coletivo. Exatamente. Ou seja, nós temos um modelo político baseado em uma noção de cidadania que está agora enraizado numa sociedade que tem por base um individualismo extremado. Essa fissura está se vendo em todas as partes. Né? Nós vemos na Europa como isso está ocorrendo, vemos nos Estados Unidos, vemos no mundo árabe. Eu acho que esse é o grande desafio atualmente. Ou seja, ser cidadão significa ter direitos, mas significa também participar de um coletivo e um coletivo de diferença. Nós temos frequentemente no debate político brasileiro desqualificado a diferença como má fé, como ignorância, como preconceito de classe. Diferença é o coração da democracia. E o cidadão é o cara que busca construir o coletivo entendendo que a diferença é parte do jogo. Então, eu acho que em grande parte a crise institucional brasileira ela tem evidentemente matizes muito fundados na nossa história política, recente e não tão recente, mas ela se comunica com esse momento em que nós temos um pensamento político que é fundado na ideia de cidadania e uma prática social que agora abraça a noção de indivíduo como base das relações. E isso está desfazendo, ou pelo menos colocando em xeque, não só as instituições políticas, como outras instituições, a família, a igreja, sindicato, escola, tudo isso está em crise. E esse paradigma, essa crise de paradigma que nós vamos ter que pensar e ver como reconstruímos o coletivo a partir desse novo tempo. Explorar duas questões do Garcês muito rapidamente. Primeiro é o seguinte, essa crise desse individualismo é interessante, né, que de 45 a 75 mais ou menos, mesmo os regimes autoritários,
né? Reivindicavam-se da democracia. Lembra que a Alemanha autoritária chamava-se República Democrática Alemã, né? Então você teve um reforço da democracia. Quem foi o Figueiredo que falou que quem não apoiasse a abertura para a democracia, ele prendia. Mesmo aí você tem uma... O regime tentou se institucionalizar, quer dizer, buscou... Em nome da democracia. Você teve isso. Agora, isso, ao longo dos anos, houve um colapso econômico e leva... A origem dessa preocupação do Turreni é a frase da Margaret Thatcher, quando ela diz o seguinte: esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Ora, dizer que os indivíduos não existem, só existe a sociedade, é uma coisa brutal, mas o contrário também é igualmente brutal. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Quer dizer, mas isso se estabeleceu, essa ideia do individualismo e que as instituições não, a dinâmica do mercado por si próprio daria conta do funcionamento do mundo, a economia passa a ser o denominador comum, não mais a sociologia ou a política, mas a economia que vai estabelecer as relações todas. Isso tem uma vida longa que criou muita riqueza para muita gente. Isso vai até 2008. A crise de 2008 se diz o seguinte: não dá para ser assim. Não é? Nós precisamos reinventar alguma outra coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você precisa ter instituições que sejam capazes de estabelecer equilíbrios. Não é? Só que o cidadão vem desse processo de 30 anos dizendo o seguinte: não, farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Quer dizer, o individualismo se estabelece. Nós não conseguimos ainda reverter esse processo. Não é? Essa preocupação do Garcês, dizer para o cidadão: olha, carinha, você é responsável. Não é o deputado que está lá sozinho. É claro que ele é responsável no limite, mas você é responsável também. Esta mudança, que é uma mudança cultural, ela é muito difícil de ocorrer. Não é? E talvez, se for para puxar por usando a data de 2008, a crise econômica de 2008, como o ponto de partida de um processo, estamos apenas começando esse processo. E, infelizmente, estamos terminando o nosso tempo aqui. A gente começou discutindo sobre uma ação que está em debate no Supremo Tribunal Federal sobre doações de campanha, financiamento de campanhas por parte de empresas, e vemos que o problema é muito maior, é toda uma discussão. Isso é mais um capítulo apenas de uma grande discussão sobre o sistema político brasileiro que poderia render algumas horas de debate aqui com muita riqueza de ideias e opiniões. Eu agradeço José Garcês Girardi, professor da Direito GV, Carlos Mello, professor do INSPER de Ciência Política, e agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV Estadão. A gente se despede por aqui. Você acompanha em todos os canais do Grupo Estado, pela TV Estadão, pela Rádio Estadão e também pelo Jornal Estado de São Paulo e pelo site estadão.com.br, essa discussão no Supremo Tribunal Federal e uma série de outras questões que envolvem o mundo político do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.